Boa tarde a todos. Boa Hoje é tarde. dia 23 de 1 de 2025. Essa é a nossa quarta live da semana, da segunda edição da Semana do Aposentado Sem de Receita, tá? Já tivemos duas lives na terça, uma live na quarta, e essa aqui é a nossa última live da semana, alusiva ao Dia do Aposentado, que irá ocorrer amanhã. Amanhã a gente vai ter outra programação, vai ter uma mobilização lá na Praça dos Três Poderes, e a gente vai depois dar detalhes para vocês. Tá? Então eu quero agradecer a presença de todos. Hoje o nosso assunto é a PEC 06. Eu não serei atrevido a ponto de querer explicar alguma coisa para vocês, porque nós temos convidados especiais aqui da nossa live. Vamos lá? Ver quem é que está conosco aqui? Deixa eu colocar aqui. Vou destacar aqui nossos convidados para que todos possam ver melhor. E aí eu vou chamar de um por um para dar a palavra inicial. E depois eu saio de fininho e deixo eles explicarem, porque eu não vou, como eu disse antes, eu não vou me arriscar a explicar nada. Porque a gente tem especialistas aí. Então vamos lá. Como eu meu presidente, vou deixar você por último, não brinque comigo não, vamos primeiro às damas. Eu tenho aqui a presença da nossa secretária-geral do Sem de Receita, Ieda Miranda. Tenho a presença da nossa diretora de aposentados e pensionistas. Então, apesar de eu estar vendo Dr. Edson ali, presidente do Mozap, homem importantíssimo, vou pedir licença a ele e dar a primeira palavra para essas duas pessoas maravilhosas da nossa diretoria. Minha secretária-geral, a palavra inicial é sua. Nossa, que privilégio! Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês com mais uma live, como disse o Moisés, né? Essa é a nossa quarta live e todas excelentes. Elas trouxeram bastante conhecimento para todos nós e assim, conhecimento interessante mesmo para o nosso dia a dia, até para a gente economizar mais ainda o nosso salário. E hoje não será diferente, né? Ainda mais que nós temos aqui o nosso diretor, o presidente do Mozap, e também o presidente Thales, todo mundo aqui junto. Então é isso, eu não vou me alongar muito não, para a gente ter muito mais tempo, para a gente saber o que é a PEC 6 e como é que ela está. Tá? Obrigada aí pela participação de todos e todas, tá? Ok, Boa minha tarde. secretária geral. Agora eu passo a palavra para minha querida diretora de aposentados e pensionistas, minha parceira aqui de vídeos, de conexão sim de receita, de tudo mais. Marlene Cambraia, a palavra é sua, minha diretora amada. Muito obrigada, meu querido diretor, né, de comunicação, que eu não sei o que seria dessa diretoria, se essa diretoria de comunicação, que tem sido sensacional, né? Boa tarde a todos e todas, né? Com muita alegria, assim, com muita satisfação que hoje a gente vai tratar dessa PEC. Eu falo muito que essa PEC 6 é a minha bandeira desse ano e eu quero chegar no final do ano com essa PEC resolvida, doutor Edson. Eu quero deixar esse legado, eu quero saber que nós trabalhamos pesadamente, né, no parlamento, né, o Cindy Receita, junto com o Mozap, junto com outras entidades, para que a gente tivesse, né, essa aprovação. Como eu digo, quando isso for aprovado, é salário indireto, sabe? É reajuste, é o reajuste zero que a gente não teve, isso aí vai começar a compor nossa base salarial, e isso é muito importante para todos nós, aposentados e pensionistas. Obrigada a todos que estão aqui conosco, né, nessa tarde, e eu agora passo a palavra aqui para o doutor Edson, ou passo para o Moisés. Não, já pode passar nossos convidados mais do que especial, doutor Edson, presidente do Mozap. Então, Edson, a palavra é sua, fique à vontade. As suas Eu considerações está iniciais. falando de uma questão de hierarquia até e de justiça ao presidente Dr. Tales. Depois a gente conversa. Doutor Edson, eu costumo dizer que os últimos serão os primeiros. Mas já que o nosso convidado aqui especial, né, me concedeu a palavra antes, né, da palavra dele, né, eu quero aqui agradecer a oportunidade, né, dos participantes, são poucos participantes. Eu sou um presidente que sempre reclamei da participação, né? Eu sei que nossas lives, elas são gravadas,
e milhares de pessoas assistem, né? Não só da nossa categoria, mas de tantas outras categorias de serviço público. Mas eu realmente gostaria de estar ao vivo aqui com o maior número de aposentados, né, na live, mas já agradeço imensamente a participação dos aposentados que estão aqui nos assistindo ao vivo, e quero dizer que é uma satisfação muito grande, né? A gente sempre quer um pouco maior, mas a gente fala com muito prazer, nem que seja para um filiado só. Essa é a nossa missão. Eu sei que as pessoas são muito ocupadas, o período é de férias, muita gente viajando, passeando. Aposentado está de férias, aposentado entra de férias junto com a família, com o neto, vai viajar com ele, né? Então, é totalmente compreensível, né? Como o Moisés falou, a gente está no segundo episódio da segunda edição, né, dessa semana de aposentados, né? A primeira foi no ano passado. Fizemos, essa é a última live de homenagem aos aposentados. Quero deixar registrado que hoje à noite essa é a última da semana dos aposentados. E às 18 horas será a primeira live da quinta-feira, né, que a gente faz todas as quintas-feiras, a ordinária, né? A live ordinária será a primeira de 2025, até porque o presidente também merece um pouco de descanso e a gente saiu ali alguns dias de férias, né? E estamos retornando aqui já desde segunda-feira. E quero dizer que, parafraseando a nossa diretora de aposentados, realmente a PEC 06, ela tem uma importância muito grande, né, na vida dos aposentados, dos atuais aposentados e dos futuros aposentados. Algumas pessoas dizem o seguinte: vamos criar grupos de WhatsApp dos aposentáveis. Eu digo, é ótimo. O sujeito, quando assumiu, agora tivemos um concurso e alguns analistas assumiram agora, ano passado, e alguns vão assumir agora até março, né, tomar posse em março, e ele já pode entrar no grupo, né, porque eles são aposentáveis ou não, não sei. Né, todos nós somos aposentáveis, né? O sindicato ele tem que observar os interesses de todos, digamos assim, as categorias de filiados que você tem, né? Nós temos filiados ativos que, quando vierem a se aposentar, já que todos são aposentáveis, eles poderão optar pela regra de transição. Sim. Nós temos filiados que já entraram depois da instituição do regime de previdência complementar, e aí eles já não têm mais a opção de aposentar pela paridade, né? Eles já vão se aposentar pelo regime de previdência complementar, aderindo ou não ao FUNPRES, que é uma opção dele, né? Temos a outra regra de transição, que é pela média aritmética, que alguns também ainda conseguem pegar. Temos os ativos, temos, né, enfim, temos todos, e a gente exatamente trabalha para todos essas faixas de filiados, digamos assim, né, dos mais novos aos mais antigos. Exatamente. E nessa perspectiva, a PEC 06, ela é um desdobramento, digamos assim, uma evolução. Depois o doutor Edson vai melhorar, inclusive, aí essa minha fala, mas ela é uma evolução, né, da PEC 555, né, que é uma PEC antiga. A PEC 555, salvo engano, foi de 2006, né? E a PEC 06 é de 2024. Né? A PEC 05 ela tinha três situações que poderiam ser implementadas, e a PEC 06 ela trouxe uma situação única, né, que seria exatamente a isenção da contribuição previdenciária para os aposentados com incapacidade permanente, para os aposentados com doença incapacitante e para os maiores de 75 anos de idade. Para os aposentados abaixo de 75 anos de idade, ela vai descendo, né, reduzindo a contribuição previdenciária em um décimo, né, um décimo a cada ano, a partir dos 66 anos para os homens, 63 anos para as mulheres. Não é o ideal. O ideal seria zerar tudo uma vez, porque todos nós que já estão aposentados, todos nós que ainda estamos na ativa, a gente contribui desde o primeiro segundo,
né, que a gente assumiu o cargo desde o primeiro salário, e a contribuição previdenciária ela é exatamente para que você tenha o direito à aposentadoria quando você fizer o tempo de serviço e a idade mínima exigida ali pela Constituição. A gente percebe aí, ao longo dos anos e ao longo dos governos, que, independente da linha ideológica do governo de plantão, que a gente tem passado por reformas da Previdência e que tem subtraído direitos, né, dos servidores. A primeira reforma foi em 2003, né, e a última reforma foi em 2019, né, que foi até um pouco mais severa. As duas subtraíram direitos dos servidores públicos. Me parece que é uma moda dos governos, né, trazer a economia sobre o lombo dos servidores públicos, né, como se os servidores públicos fossem verdadeiros marajás. E a gente sabe que não é verdade. O servidor público ele tem uma dificuldade gigantesca em ter reajuste salarial. O servidor público ele não tem FGTS. O servidor público ele não faz parte do sistema S, que os servidores da iniciativa privada têm. Então, a única coisa que ainda sobrou para o servidor público, né, uma das vantagens é exatamente você poder aposentar com o mesmo salário da ativa. Isso não existe mais, quem ingressou depois da instituição do RPC. E a outra vantagem ainda existente é a estabilidade que a toda hora se tenta tirar. Né? A toda hora se tenta trazer a reforma administrativa e se tenta tirar. Então, se você tirar a estabilidade, a pessoa já não tem FGTS, já não aposenta mais com qualidade. Eu penso que a qualidade do Estado, porque quem faz do Estado é o servidor público, ela tem que diminuir. Qual o interesse que a população, as pessoas em geral, terão em ser um servidor público? Né? Não terá mais vantagem. Não tem mais estabilidade, não tem mais aposentadoria, não tem mais nada. Né? O que é que eu estou fazendo aqui? A gente não tem dissídio coletivo todo ano. Sim. O servidor da iniciativa privada tem dissídio coletivo. A gente é empregador também no sindicato e todo ano os nossos colaboradores têm reajuste. Né? A gente, para ter reajuste, é uma luta muito grande. Vocês estão assistindo agora, nós tivemos o primeiro reajuste de 9%. Né? Depois de 4 anos sem um reajuste. 9% em 2023, 2024, 0%, 2025 até agora 0%, 2026, pelo ano da carruagem, ainda está em 0%, lógico, a gente está brigando pelo reajuste do vencimento básico, mas o meu plano de saúde aumentou, Tudo aumentou. a conta de luz aumentou, né, a gasolina aumentou, a alimentação aumentou. Então, se você vai fazer uma perspectiva, se continua nessa linha de a gente ter 9% a cada 5 anos, né, e as nossas despesas aumentam anualmente, em torno de 10%, Sim. por baixo, em 5 anos, em poucos anos, o seu poder aquisitivo vai estar valendo a metade de 10 anos atrás, ou menos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem insistido bastante em levar para o governo, né? E já que o governo não consegue reajustar e corrigir, assim como determina a Constituição Federal, manter o poder aquisitivo da nossa remuneração, né, anualmente, que pelo menos ele traga a isenção da contribuição previdenciária para os aposentados. Sim. Porque realmente fica muito pesado você, além de não ter reajuste, continuar contribuindo. Você não tem sentido nenhum. A PEC 555 ela ficou ali praticamente congelada dentro do Congresso Nacional durante anos, desde 2006 ela tramita. Eu acho que ela não tem mais para onde ir. E a PEC 06, de autoria do nosso deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, ela ressuscita ali a esperança de todos nós, e não apenas dos aposentados, mas de todos nós, porque nós somos aposentáveis também, de que essa injustiça e esse verdadeiro confisco arrecadatório, ele, pelo menos, por mais tarde que seja, aos 75 anos de idade, mas que um dia vai acontecer. E enquanto não acontece, pelo menos reduz 1/10 a cada ano, a partir dos 66 anos para os homens e 63 para as mulheres. Hoje a gente sabe que uma pessoa com 66 anos ainda está na flor da idade.
a mulher também com 63 está na flor da idade. Lógico que a gente precisa cuidar da saúde. Mas a gente ainda, a partir dos 66 ou 63, a gente ainda tem muita disposição. Eu costumo ver aí, já pode chamar de idoso a partir de 60? Porque Pode, idoso, 60. É um idoso que às vezes entra na fila na minha frente e eu digo, rapaz, você está com mais resistência do que eu. Você tem mais resistência e mais disposição do que eu, então, mas tem que respeitar a lei. E o que eu quero dizer é que por mais que seja ainda injustiça, você continuar contribuindo até 75 anos de idade, mas ela corrige de sobremaneira uma situação que hoje está péssima, né? Está muito ruim. É verdade. A gente tem colhido ali várias assinaturas, estamos já daqui a pouco o doutor S vai falar quantas assinaturas a gente já tem por aí. Estamos mudando agora a presidência da Câmara dos Deputados, estamos mudando a presidência do Senado Federal, né? Reacende a luz da esperança, né? Porque o atual, ainda presidente, Arthur Lira, ele resistiu bastante, continua resistindo, né? Mas, enfim, a gente está aqui vigilante, Cine Receita, Mozap e tantas outras entidades aí do serviço público, né, que fazem coro aí a essa luta, para que a gente consiga evoluir e, de fato, fazer essa PEC 06 tramitar, chamada PEC social, e realmente é uma PEC social. Mas eu já falei demais, meu diretor Moisés. Acho que agora é hora do nosso presidente, nosso convidado, fazer a honraria, né, agradecer inicialmente aqui, inicialmente não, já na conclusão da minha fala, né, a disponibilidade do Edson, doutor Edson, de estar aqui prestigiando nossa categoria, né, um evento que tem muito simbolismo carregado, né, um respeito muito grande que a gente nutre aí por essa semana de homenagem aos aposentados, e ter um legítimo representante, talvez um dos mais legítimos representantes dos aposentados, que é o doutor Edson, que há anos, né, vem conduzindo aí o Mozap, né, com muita garra, com muita Pronto, o doutor Edson é um dos idosos, que chamam de idosos, que tem muito mais disposição e que é muito novinho por aí. Verdade. Né? E que há anos vem conduzindo isso, com muita garra, muitas vezes só, muitas vezes né, tendo que correr atrás de apoio, e é uma energia e uma paciência inigualáveis. Né? Então, a gente fica muito honrado, doutor Edson, em tê-lo aqui conosco, nesse momento simbólico. Né? Nós temos poucos filiados nos assistindo ao vivo, mas estão espalhados aí por todos os rincões do nosso país, e além disso a gente deixa esse evento gravado no YouTube, e a nossa experiência de que, uma vez que ele entra no YouTube, milhares de pessoas eles assistem. Então, Moisés, eu já posso passar a palavra diretamente para você, ou posso passar diretamente? Passe logo para o nosso convidado, presidente. Tá bom, então já passo a palavra aqui para o doutor Edson. Doutor Edson, obrigado mais uma vez, e a palavra está com você. Uma boa tarde, em primeiro lugar, a todos vocês que estão nos ouvindo. Uma boa tarde ao doutor Tales, doutora Marlene, doutora... E antes de mais nada, desejar a todos nós, mas em particular a vocês, um ano de muita esperança e, sobretudo, também de possibilidade de vitória até o final desse 2025. Mas isso tudo com muita saúde, disposição e alegria até também para nós poder trabalhar. É verdade. Mas eu, em primeiro lugar, também quero agradecer o convite da Marlene e do Dr. Tales e da Ieda. Como é que é? Ieda. Doutora Ieda. Eu tenho um direito adquirido, que esse eu exerço sem querer, é o esquecimento. E depois da Covid, então, me parece que complicou um bocado. Bem, mas isso nada nos afasta da briga que nós temos que manter durante esse ano.
E aí eu posso dar um depoimento aí, antes de mais nada, o agradecimento ao Sindi Receita pelo apoio contínuo, pelo apoio incondicional e pelo apoio decisivo também. Sempre que o Mozap... Aliás, o Mozap, ele não é uma árvore, ele não é uma casa, ele não é nada disso. O Mozap são as entidades. Então, apenas tem uma coordenação lá e, infelizmente, eu estou até hoje. Já queria sair, mas aí, quando chegam as eleições, algumas dificuldades e apelos, etc. Inclusive usando o argumento, mas você não está fazendo nada, você já está aposentado, então fica aí. E o outro argumento que eles usam, você é do Congresso, vindo do Congresso, eu era do Senado Federal, e então você conhece lá a turma, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não conheço tanto quanto muita gente que não é do Congresso. E pessoas aqui do Sindi Receita, Dr. Tales, quando eu vou para lá, é muito raro não encontrar o Dr. Tales. E é muito raro também não encontrar a Marlene ou ouvir ela também em relação às questões todas aí. Então, eu tenho que dar esse depoimento e agradecer muito ao Sindi Receita, porque o Mozap só se move com o apoio das entidades. E eu já venho desde 2000, eu me aposentei em 1996. Nossa. Eu sou do século passado. Né? Me aposentei, inclusive, no século passado. Né? E de lá até agora, logo que eu me aposentei, já me chamaram para sindicato. Até para sindicato eu fui participar de 2 administrações, 3, aliás, mas depois de aposentado, depois de 1996. Antes, quando a gente está na ativa... É complicado. E não é que seja complicado. Falta o interesse ou a compreensão do que vai ser uma aposentadoria depois. Isso eu pude sentir. Então, quando me convidaram para o sindicato, eu fui, pensando assim que eu fico lá meio ano, um ano assim, depois sumo. Mas não foi assim também, e no Mozap da mesma forma. Mas eu me sinto gratificado, e inclusive agradecido também às entidades, mas antes também agradeço a Deus enfim, para fazer com que eu tenha a disposição de ficar, né, e não me questionar. Eu não me questiono mesmo, não. Mas quem me questiona são lá em casa, é a minha família. Ele sempre me perguntou, mas você amarrou teu pé lá? O que houve que não sai? Não é isso, não. Mas, enquanto a gente está trabalhando, enquanto nós estamos lá, e eu tendo o apoio, como estou tendo, do Sindi Receita e de outras entidades também, né, eu estou permanecendo lá. Então, eu queria agradecer muito o Sindi Receita e dizer que, assim como todas as entidades, o Sindi Receita precisa ter o apoio efetivo, fundamental, decisivo, continuado de todos os aposentados, de todas as pensionistas ou pensionistas e dos ativos, porque o Mozap ele é constituído pelas entidades. Ele se formou já na Constituinte, o movimento começou a surgir com um funcionário aposentado da Receita Federal, acho que era exator, Domingos Travesso, em São Paulo, porque quando ele se aposentou, no segundo mês, ele sempre dizia isso, ele verificou que o dinheiro não era mais o mesmo quando era na ativa. Então, aí acendeu já uma luz amarela, e aí de lá, na Constituinte, já trabalharam muito, e tem muitos companheiros, colegas nossos que são aposentados, e
uma turminha dessas na Constituinte, dormiam lá no Congresso, enquanto estava se discutindo todas as questões, e aí para fazer com que consignar na Constituição os princípios básicos de defesa, de garantia, de dignidade para o servidor público, aconteceu lá, que era a integralidade por ocasião da aposentação, que deveria receber o mesmo que quando nativa, e também a paridade, quando houvesse movimentação dos vencimentos, com aumentos. Naquela época ainda talvez havia alguns aumentos, hoje infelizmente não tem mais. Até a paridade fica esquecida, por quê? Porque não tem aumento para os ativos e não tem, em consequência, para os aposentados. Então, o Mosap, desde aquela época, vem sempre buscando e lutando pela dignidade do servidor público, aposentado e pensionista, jamais esquecendo os ativos. Que os ativos de hoje serão os aposentados de amanhã. E também os ativos, eles só estão lá porque os aposentados eram ativos e construíram os órgãos, construíram, enfim, as carreiras. Então, não há como se dissociar e se dividir ativos, aposentados e pensionistas. Devemos estar sempre juntos. Então, o Mosap, na Constituinte, conseguiu isso, né? A paridade, a integralidade e também a não contribuição, né? Embora na Constituinte o servidor público ainda não contribuía para a aposentadoria, mas contribuía já para a saúde e outras necessidades do servidor público. Então, o Mosap está nessa luta e, desde aquela época, desde o governo Collor, já com o emendão Collor, já tentava fazer com que o aposentado e pensionista contribuísse. Depois veio o governo do Fernando Henrique Cardoso, por várias vezes, eu queria até ter trazido aqui para citar, mas esqueci, por várias vezes ele tentou, o governo, né? Qualquer governo que entra aí sempre tenta fazer alguma coisa em nome de um saneamento do déficit público, que esse déficit da Previdência ele não existe, e houve até uma CPMI, uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, lá no Senado Federal, dirigida pelo senador Paulo Paim, e que lá foi concluído que não há déficit. E não há déficit. É porque depende dos conceitos das coisas. Né? Então, desde lá até hoje, todo mundo que acompanha o sindicato, que vive o sindicato e que sabe e ouve o sindicato, sabe que desde aquela época essas questões já estão sempre na linha de luta em defesa daquilo que se tem, mas muito mais em defesa para que não venha mais encargos do que já tem hoje. Né? Então, nós temos que defender muito o sindicato e eu quero parabenizar o Sindireceito. Bom, eu não vou citar a história toda, né? Porque aí a gente fica conversando, e aliás eu converso demais, e peço que vocês Tá bom. me dirijam aí na minha conversa. Né? Então, tá. Mas desde que eu entrei, nós estamos brigando pela não contribuição da Previdência. A paridade e integralidade, certas categorias de aposentados teve integralidade e tem paridade ainda hoje.
mas outros mais, já desde 2003, já se fragilizou a paridade, a integralidade também, e a contribuição em cima da gente. Então, os governos anteriores, de 2003, tentaram, não conseguiram. Conseguiram, numa vez, aprovar uma lei no Congresso, lá, 9.783, que foi aprovada, mas depois foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. O argumento ali era de que era uma lei e eles só poderiam instituir a cobrança via emenda, via Constituição e não lei. Então foi esse o argumento. E aí o Supremo, inclusive com o voto do ministro Nelson Jobim. Eu digo, faço questão de citar o Nelson Jobim, porque em 2003, aí, quando o presidente Lula assumiu, e nós tivemos em 2002, quando eles eram candidatos, a gente teve um movimento lá na Câmara dos Deputados, nós convidamos os candidatos a nos ouvirem, e o presidente Lula foi. Como candidato, ele compareceu no Nereu Ramos, onde fez a promessa solene de que não mexeria em direitos adquiridos. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, né? E aí ele, inclusive, naquela época, já determinou umas reuniões, duas, com o Palocci, o Gurchiquem e o Manteiga em São Paulo. Fomos para lá, fizemos uma reunião lá com eles e eu perguntava, numa oportunidade dessas reuniões, eu perguntava, mas vem cá, nós não temos muito bem claro o conceito de direito adquirido que vocês têm. E aí eu me lembro bem, o Palocci levantou até da cadeira e disse, se vocês não acreditarem em nós, por que eu estou aqui? Aí eu respondi, nós estamos aqui para aprender e compreender e entender o conceito que os senhores têm. Para nós saber se nós estamos ou não numa perspectiva de defesa ou não. E de segurança jurídica ou não. Então, e aí a história todo mundo conhece, né? Veio a proposta do governo e solenemente encaminhou a proposta lá para a Câmara, e aí era o deputado João Paulo da Cunha, João Paulo Cunha, de São Paulo, presidente da Casa, e recebeu a proposta e, num gesto único, e até então nunca havido, levou em mãos a proposta com uma caterva de gente do lado, desculpe o termo, né? Mas levou com uns 14 ou 15 elementos lá de governo e parlamentares, que estavam todos, levaram para a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, aí nós tivemos uma reunião com o Benjolini, que era o ministro da Previdência. Ele lá nas reuniões, ele dizia, vocês não precisam perder tempo, que nós não vamos achar vocês. Já era questão, porque a proposta já veio com a indicação, aliás, escrita lá para a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas. Portanto, já quebrou aí a palavra que tinham dado para a gente antes. Foi dado ainda. Foi dado a dizer. Exatamente. Então, e de lá para cá, aí o Congresso, enfim, fez o que fez, aprovou, e depois da aprovação nós fomos para o Supremo Tribunal Federal. Lá nós perdemos também, sob o argumento do ministro Peluso, né? César Peluso. César Peluso, sob o argumento da solidariedade. Ele só não disse que ele estava aceitando e dizendo que era constitucional
porque eles estavam esquecendo e nem lembrando da Constituição Federal, que a Constituição Federal, ainda hoje vigente, não foi modificada nesse aspecto por uma Assembleia Nacional Constituinte originária, que deveria ter sido, em virtude de um dispositivo constitucional que é o artigo 60, parágrafo 4º, item 4º, combinado com o artigo também 5, item 36. Então, bom, isso só para dizer que nós ainda hoje podemos citar isso, eu citei isso muitas vezes, né, que não é constitucional essa nossa cobrança, porque eles fizeram através de uma emenda constitucional derivada e não originária, e a Constituição determina. Bom, mas isso é história. Né? Então, a verdade é que nós estamos nessa briga, nós estamos nessa luta. Aí a emenda 41, que é decorrente da proposta de então, né, do presidente Lula, ao Congresso, e o Congresso aceitou, nós estamos contribuindo. Aí veio outra tentativa também de reforma do ministro deputado Michel Temer, né? A 287. A 287, por força e coragem das entidades, ela não vingou no Congresso. Então, o Michel Temer não conseguiu. Veio aí o Bolsonaro, em 2019, né, mandou a Constituição, e casualmente aquela era uma proposta de emenda constitucional número 6 também. Né? E aí aprovaram no Congresso, e com maior agravamento ainda, que todo mundo sabe, né, que nós não estamos mais só nos 11% agora. Tem gente 14, tem gente 16, tem gente 19, pouca gente mais tem. E tem a possibilidade ainda, se houver, digamos assim, um déficit. Vai chegar todo mundo. Se houver, porque já a proposta dizendo que se aumentar o déficit, há a possibilidade de aumentar também, pelo tempo de 20 anos, uma contribuição até 22%. Uma contribuição extraordinária. É uma extraordinária. Até aí, acontecendo isso, a gente tem que brigar para deixar o líquido que a gente recebe para o governo para receber aquilo que ele desconta da gente, porque é maior. Seria isso. Então... E agora nós estamos na luta da PEC 6. Isso. Também, que aí houve... Vamos primeiro. Eu esqueci de dizer que ainda no governo lá do PT, naquelas épocas, foi do Lula, no segundo mandato dele, houve então a PEC 555 de 2006. Foi aprovada na CCJ e depois na Comissão Especial em 2010, né, mas está até hoje lá na Secretaria-Geral da Mesa, sem que houvesse qualquer tipo de movimentação, portanto, não se aprovou, não fez nada. Todo mundo sabe. Aí agora, então, nós temos uma PEC 6, também 6, de 2024, que está lá, mas há uma possibilidade do presidente da Casa fazer um apensamento de uma PEC a outra. E essa PEC 6, ela deu entrada em março do ano passado, e aí, imediatamente, o mesmo autor, que foi o deputado Kleber Verde, ele endereçou um requerimento ao presidente da Casa, Arthur Lira, no sentido de que ele fizesse o apensamento. Não é regimental.
Isso não está no regimento, mas é costume que o presidente lá tem essa prerrogativa. E ele fez isso, então, já com outras propostas, várias vezes. E baseado nessas propostas, várias vezes, também nós fizemos, então, um movimento de busca de apoio parlamentar para que a nossa PEC fosse apensada, a PEC 555, que ela já está aprovada na CCJ. Eu vou perguntar para o senhor, para ficar claro para os nossos colegas. Por que é importante apensar essa PEC 6 a 555? Porque a PEC 555 ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E logo em seguida ela foi aprovada, não foi tão em seguida assim, mas em todo caso foi aprovada numa comissão especial, que as propostas de emenda à Constituição só passam por duas, para a CCJ e por uma comissão especial. E em 2010, então, foi aprovada a 555 na comissão especial. E o argumento que o deputado Arthur Lira e outros também, outro presidente também, que porventura tenham feito o pensamento antes dele, eles alegaram sempre o seguinte: como é matéria idêntica ou similar e já discutida nas comissões devidas e já aprovada nas comissões devidas, então elas podem ser apensadas. E por que apensadas? Porque a PEC 555, ela, se fosse aprovada como ela está lá hoje, não significa mais nada para nós, em virtude da emenda constitucional número 103, que foi muito mais gravosa do que já era a 555. Então, porque, e não só na contribuição previdenciária, que aumentou as alíquotas e ainda permitiu a possibilidade de uma contribuição extraordinária, se houver déficit, etc. Né? Então, nós temos essa luta. E aí, baseado nesses argumentos, é que nós fomos pedir apoio aos parlamentares, para que eles requeressem ao presidente o apensamento. Isso é regimentado? Não é do regimento, mas é da prática. E a prática, o próprio presidente, numa reunião em março do ano passado, né, lá na Câmara dos Deputados, e o presidente Tales estava lá, e aliás, nós estávamos um ao lado do outro. Né? Doutor Edson, mas quando ele fala desse apoio desses parlamentares, o que me foi dito, eu pergunto isso para ficar claro para os nossos colegas, que, como o senhor disse, não é regimental, mas diz que se a gente conseguir esse número de assinaturas, vai facilitar a aprovação, porque como agora a gente está só pedindo esse apensamento, depois ela vai ser uma matéria que vai ser votada. E se nós já tivermos esses 300 que o Lira solicitou, facilita a aprovação. Isso é verdade, doutor Edson? Isso é verdade, sim. Mas isso é um aspecto político. Uhum. A gente tem que entender bem isso, porque aí senão o pessoal imagina, bom, agora vai entrar um novo presidente, ele pode ou não considerar isso. Entendi. Mas também ele pode simplesmente pegar o requerimento do deputado Kleber Verde e deferir. E aí, então, a PEC viria diretamente para o plenário. Esse requerimento, são 220 requerimentos que nós conseguimos até dezembro. Não há número que é necessário aí ou não, mas significa já o apoio de 220 parlamentares, quer dizer, politicamente, porque o próprio Lira nos desafiou na reunião. Verdade. Vocês nos tragam apoio e aí a gente conversa de novo. Ele não prometeu nada, mas daí vocês arrumam apoio e aí vocês voltam a conversar e aí a gente considera a coisa. Bom, nós conseguimos 220, não foi muito fácil. Não foi fácil. E o time de Receita esteve sempre lá dentro da Câmara dos Deputados, de visita de gabinete em gabinete, por várias vezes, porque lá acontece muitas vezes
o parlamentar recebe a gente, depois eu vejo isso, eu vou dar uma estudada e depois eu dou uma resposta para vocês. Ou os assessores também. Depois eu passo isso para o deputado, depois o deputado vai ver e aí nós damos a resposta. E nada de resposta. Então tem que voltar ao gabinete de novo. Então a luta é contínua e incessante, mas nós temos que fazer. Agora a situação está assim. Nós temos 220 apoiamentos e ainda estamos esperando que o presidente Lira, antes do dia 31, ou no dia 31, que termina o mandato dele, defira isso. Nos presentei, né? E aí, se isso ocorrer, a proposta vem diretamente para o plenário, para o plenário. Vai já em discussão no plenário. E ali também aí a gente tem que brigar e lutar para ter um relator que seja sensível à nossa questão também. Então, vai ter que ser um parlamentar que primeiro goste do servidor público. Sim. E, em segundo lugar, atenda bem e também tenha muito respeito com os aposentados e pensionistas. Eu ouvi ano passado, quando a gente estava lá no Congresso, de uma ou outra pessoa, mas isso aí vocês estão pedindo para o deputado, ele não é obrigado a fazer isso. Eu disse, não, ele não é obrigado. Só tem uma coisa, quando ele foi candidato a deputado, ele foi pedir o voto. E, ao pedir o voto, ele recebeu um mandato dos seus eleitores. E não é para dizer isso que você... Para defender, né? 2 ou 3 pessoas, não foram muitas, mas me disseram isso, que o deputado não vai mexer numa questão dessa, porque, primeiro, um cara me disse, o deputado ele tem um eleitorado circundado geograficamente. E, então, ele não tem compromisso com os servidores, e ele não é vinculado ao servidor. Eu respondi para ele, ele é vinculado à Constituição. E, uma vez eleito, ele tem que deliberar e discutir sobre as matérias que vierem aqui para o plenário ou para as comissões. É para isso que ele é deputado. Ele não é deputado para... Até eu respondi mal para o sujeito lá, para atender os seus compadres e comadres. Doutora Edson, então, uma dúvida minha até. Nós temos o deputado Kleber Verde, né, que é do MDB do Maranhão, que é o nosso subscritor nesse momento, né, de apensamento. Aí o senhor disse que depois que ela for para o plenário, nós temos que ter um outro, não, o deputado Kleber não será o mesmo, é um outro? Não, o relator provavelmente não será ele. Aí vai ser mas vai ser um relator, digamos assim, costurado pelo deputado Kleber Verde, pelo presidente da casa, pelas lideranças. Tá. Que nós é importante a gente... E aí eu quero lembrar que a luta vai ser do mesmo jeito que nós tivemos até hoje, ou até maior. Agora nós estamos pedindo o apensamento, mas depois nós temos que pedir o apoio para o mérito da questão, que vai ser discutida na Câmara em votação por 308 votos em 2 votações, e no Senado Federal, depois, por 49 votos, também em 2 votações. Então, nós temos muito trabalho. É por isso que eu estou perguntando isso, colegas, por quê? Se para a gente conseguir 220, foi uma luta, nós vamos precisar de 308 e depois mais 49. Então, eu quero chamar, assim, conclamar, convocar os colegas para vir conosco para essa luta, né? Nós precisamos de apoio, não é só dizer, obrigada, porque vocês estão fazendo. Não, a gente quer que você esteja junto conosco, andando junto, acabando a sola do sapato, sabe? Naqueles corredores, para que a gente consiga esse mérito, como disse o doutor Edson, nessa situação. É isso, doutora Edson. Também, doutora Edson, também o senhor mencionou a questão da emenda 103.
Então, há no Supremo uma ação, né? Sobre a questão da inconstitucionalidade. Isso. E daí, isso também é mais uma esperança para nós, aposentados, não é? É uma ADIM que está lá no Supremo e já está com votos favoráveis com maioria para nós, né? Mas ainda está pendente de um voto do ministro Gilmar Mendes. Isso. Está 7-4. Então tá bom. Não, 7-3. 7-4 se ele votar para o governo que a gente acha que ele vai votar. Mas o problema todo, e aí eu até aproveito a oportunidade, obrigado pela lembrança. A gente vai ter que fazer uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal também. Eu já me dirigi a todos os ministros, em nome de todas as entidades, como presidente do Mozart, e também para que os ministros não mudem o seu voto. Sim, eles podem. Agora, nós estamos lá na dependência porque o ministro lá ele pode mudar o voto até que não for proclamado o resultado. Antes de proclamar o resultado, ele pode modificar do jeito que ele entender. Então, é uma coisa, mas seria terrível para nós. Mas o Barroso, que é o relator da matéria, ele deu contra. Aí o ministro Fachin que levantou a questão e conseguiu convencer alguns dos seus colegas, os 6, né, para votarem a favor da posição dele, que é a nosso favor. Né? Aí modificaria um bocado lá também. Lógico, depois o governo provavelmente vai entrar com, sei lá, reclamar ou propor de novo emendas para reaver tudo que ele perderia com a emenda 103, mas para nós seria uma grande vitória. Então, é outra matéria que a gente vai ter que brigar e lutar também. Isso talvez amanhã vai aflorar também. Ao par de outras questões também, que essa é uma questão. A não contribuição para a Previdência. E também a outra questão do Supremo para derrubar dispositivo da emenda 103, que o governo, lógico, não quer. Mas nós temos que lutar e querer lutar mais e mais, porque a gente está defendendo, no fundo, a nossa dignidade. E dignidade não é entre 3 pessoas só que se resolve. Não. É muita gente que tem que fazer. E o Congresso Nacional, todo mundo sabe, lá se vota na base da pressão. Ok. Vamos passar para o questionamento? Sim. Moisés, você quer complementar alguma coisa? Não, bem rápido. Né? Só alguns pontos aí da fala do Edson, né? A ADI que está lá no Supremo, né? Que é a 6254, ela ataca vários pontos da emenda constitucional 103, né? É a de 65, eu acho. Na 65, não é 62... Agora eu me perdi. Não é 6254, não? Não me lembro agora. Bom, mas não importa. Mas ela ataca vários pontos da emenda 103. A gente realmente também precisa fazer esse trabalho dentro do Supremo Tribunal Federal para que essa decisão até agora proferida pela maioria dos ministros ela prevaleça, né? Que eles não mudem de opinião. O doutor falou, eles podem mudar até a data, até a conclusão do julgamento, eles podem mudar. E dizer também o seguinte, às vezes a gente se depara com alguns filiados, lógico, talvez um pouco mais ansiosos, e diz, o Mozart não está fazendo nada, o CNC não está fazendo nada, né? Mas a luta é grande, veja, tivemos uma tramitação, a tramitação da PCLC especificamente. A primeira luta é conseguir um parlamentar que seja o autor. O autor, Cléber Verde. Né? A segunda luta, que estamos nessa segunda ainda, é a pedido do presidente da casa para a gente coletar 300 assinaturas. Então, ele não firmou sem muito inúmero, mas
Vocês me tragam um apoiamento. Precisa 308 votos. A gente supõe que quanto mais Assinaturas é melhor. Então, é uma luta para que a gente já previamente o apensamento dela e a efetiva tramitação no Congresso Nacional, a gente conseguir essas 300 ou mais de assinaturas possíveis. Conseguir 310 assinaturas garante a aprovação? Não. Né? Às vezes a pessoa assina lá, o parlamentar assina só para se desfazer ali do problema, e lá na hora ele tem um líder, né? Um partido que se reúne, vote contra, vote a favor, e a coisa pode mudar. Né? Então, a terceira luta é exatamente quando ela efetivamente iniciar a tramitação, que a gente consiga convencer a maioria dos parlamentares. os líderes. Principalmente os líderes, né? Porque a grande maioria dos projetos de lei e de emenda constitucional, eles são deliberados por acordo de liderança. Sim. Então, a liderança encaminha um voto e aí... então, veja quantas lutas, né? Veja quantas lutas. E pode surgir uma quinta luta, porque pode vir alguma entidade ou algum parlamentar de oposição que foi contrário e promova uma ação direta de inconstitucionalidade contra aquela emenda constitucional de vocês, ele vem com toda outra. Então, assim... Você me permite? Só tem uma entidade aqui que ela está contra, Isso. porque é o Andes, eu vou dizer. Os professores federais, os professores das universidades federais e também estaduais, são dois movimentos. Tem o PROIFES, que é a favor nosso, e tem o Andes, que é contra, com o argumento seguinte, que nós estamos dando um cheque em branco e simplesmente aceitando como é que é? Escalonar e até em 10 anos, que daí muita gente já morreu e não sei o quê. O argumento que eu fui lá com eles falar e disse, olha, esses 10 anos que a gente fez, isso é politicamente que a gente sabe que no Congresso nós não temos 308 votos. Se nós tivéssemos 308 votos, eu já queria parar de contribuir lá em 2003, ou 4, ou 5, ou 6. Né? Mas como não foi possível. Exatamente. A nossa PEC, a 550 de 20% durante 5 anos, a diminuição, a PEC atual é durante 10 anos. Mas é alguma coisa. Sim. Nós temos que fazer. A política é a arte do possível, né? Essa é a arte do possível e nós sabemos que o nosso Congresso é muito complicado. Então, por isso que foi, mas os professores lá, o Andes não entende assim, porque eles agiram muito ideologicamente. E nessa questão nós não temos como agir ideologicamente. A não ser que nós tivéssemos 308 votos. E eu acho que nós tivesse, eu esqueci uma das lutas, né? Depois que ela entrar em pauta, né? Em pauta não, depois que ela for apensada, tem a luta do relator, escolher um bom relator. Então são várias lutas, né? O nosso Supremo, se ela for promulgada, né? Eu acredito que vai ser, né? Tenho muita esperança nisso. E porventura vier algum maluco, né, legitimado, propuser uma ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda, a gente tem um Supremo que ele, muitas vezes, decide muito mais politicamente do que tecnicamente. A exemplo da própria emenda lá de 2003... Lá vai só pensar em dinheiro. Que, como muito bem falou o doutor Edson, ela infringiu uma cláusula pétrea lá no artigo 60 da Constituição, que era um direito adquirido dos aposentados, para quem já estava aposentado. Ela poderia até taxar os futuros aposentados, mas quem já estava, não. Isso é claro, é um direito adquirido, é aquela história do direito adquirido e da perspectiva de direito, né? São duas situações. Então, quem já estava aposentado já tinha o direito adquirido. Quem era aposentável, né? Tinha apenas uma perspectiva de direito. Então, para os aposentáveis, ela poderia até ser constitucional. Mas para quem já estava aposentado, não. Né? Feriu a cláusula pétrea. Mas o que foi que o Supremo decidiu? Ele não decidiu, tecnicamente, ele contrariou inclusive decisões do próprio plenário do Supremo,
e por questões econômicas e políticas, disse que não, que a emenda era legítima, era constitucional, e agora, depois que o Supremo decide isso, só Tribunal de Haia, Deus, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Então, são muitas lutas, para vocês terem noção da dificuldade que é lidar aqui nessa lida sindical. E nós fomos também para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas lá também é político. Política. Moisés, E perdão. pode abrir se tiver algum questionamento? Sim, vamos lá, vamos abrir aqui para os nossos colegas. Gente, se alguém tiver algum questionamento sobre a PEC 06, basta levantar a mão aí que eu chamo aqui para falar, tá? Fiquem à vontade. Levantem a mãozinha ali, é bem lá em cima, lá no nosso menu lá em cima, tem uma mãozinha, vocês clicam ali e a mãozinha automaticamente aparece para mim e aí eu chamo vocês para fazer a pergunta. Tá bom? Eu queria uma coisa de vocês. Eu sei que vocês já falaram, mas eu queria só reforçar isso. Eu quero saber, presidente, Ieda, Marlene, o que é que o Cine Receita está fazendo? Só para deixar bem claro para os colegas em relação à PEC 06. Eu sei que já foi falado, mas só para repetir e deixar bem claro isso. Bom, o que o Cine Receita tem feito, né? Além, assim, de contribuir financeiramente, né, para o Mosap, já que o Mosap não tem filiado pessoa física, né, só são as entidades, né, além dessa contribuição financeira, que, graças a Deus, nunca foi negado para o Mosap, né, e eu sempre que faço os pedidos, né, e tudo, nós também comparecemos em todas as reuniões, né, nós comparecemos no Nereu Ramos, em todas essas atividades, todos os eventos, né? Já viajamos, né, Brasil afora, né? Eu e doutor Edson e mais o assessor e assessora dele, já viajamos de carro daqui para o Rio de Janeiro, né? Por falta de verba para poder irmos de avião, nós fomos de ônibus, fomos hospedados pelo FENAJUP, né? Porque não tínhamos como nos manter lá. Então, assim, a gente tem lutado, a gente tem gabinete a gabinete, né, para poder conseguir esse apensamento. Temos feito trabalho no aeroporto, né, de aguardar os parlamentares, né, lá, de ficar assim um dia inteiro, 2 dias na semana, receber esses parlamentares para pedir esse apoio, né. Então, assim, a gente muito tem feito, mas, assim, planta-se muito, a colheita é pequena, sabe? E as pessoas não entendem que é um trabalho de formiguinha. Uma pessoa que diz assim, não, me procure no meu gabinete no dia tal a gente está no gabinete. Quer dizer, a gente não está medindo esforços para conseguir isso, né? Que é, como eu disse, é uma forma de ter um reajuste, né? No nosso salário de aposentado já tão consumido no momento que a gente precisa mais dessa situação financeira mais equilibrada, em virtude dos nossos gastos serem muito maiores, né? Nosso plano de saúde é maior, nosso número de medicamento é maior, tudo para nós é mais complicado. Então, isso é o que a gente tem feito, né? Assim, muito, e apoiado o Mosap, porque eu hoje estava falando para ele, né, que termina essa gestão, mas, assim, eu gostei tanto de trabalhar com o Mosap que eu quero continuar fazendo esse trabalho, porque eu estou trabalhando para nós, né? Quando o povo fala que a gente não está lembrando do nosso aposentado, eu estou aqui me dispondo, depois dessa gestão, continuar fazendo esse trabalho, porque eu acredito nele, né? E eu acho muito bacana o deputado Kleber Verde, ele fala muito assim, sempre que ele está no plenário, ele fala muito, se eu tivesse 6 com a disposição e a vontade que a Marlene tem de fazer esse trabalho, de sair daqui vencedora, nós já tínhamos conseguido tudo. Então, assim, nós temos muito boa vontade, né, doutor Edson? A gente tem feito isso. E eu falo muito assim, eu tenho feito isso. Quando me criticam, eu tenho feito isso. E você, tem feito o quê? Eu acho que isso é importante. E é importante dizer, Moisés, também, que nós estamos integrados em várias frentes de trabalho. Isso. Tem o Mosap, tem o FONASEF, tem o Instituto Servi, que cuida muito bem disso, tem o CSPB, e tantas outras frentes de luta em prol da PEC 06. Em todas elas nós estamos inseridos e efetivamente trabalhando. E sempre tentando estimular
os delegados sindicais para que eles também procurem os filiados das bases, porque aquilo que o doutor Edson falou muito bem, os parlamentares, eles dizem o seguinte, olha, não é porque vocês são servidores públicos que eu devo isso para vocês, não. O meu eleitorado está lá no Ceará, o meu eleitorado está lá em Santa Catarina. Então, é importante que treine um grupo lá em Santa Catarina, lá no Ceará, lá em Pernambuco, lá em Nova Amazonas, que procure o deputado e diz, olha, nós somos servidores públicos, nós somos X mil aposentados, mas X mil ativos que irão se aposentar, Isso. e esses X mil ativos se multiplicam pelo menos 3 vezes o número de votos. Sim. E a gente está postulando isso. E é dentro da base eleitoral do parlamentar. Então, é muito importante que o Cine Receita, e não confunda Cine Receita com a Diretoria Executiva Nacional. Cine Receita é toda a entidade, são todos os órgãos, incluindo as delegacias regionais, que são as delegacias sindicais. É importante que todos estejam inseridos nesse processo de trabalho. E é um trabalho, assim, como o Moisés perguntou para mim, também fiz parte do Camarém, né, dos trabalhos parlamentares, e assim, eu achei que, inclusive, até estreitou, de certa forma, o nosso trabalho com o Cinefisco, pra vocês terem ideia. Lá a gente trabalhava junto com o Cinefisco, com o Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma, porque nós estamos trabalhando para todos os servidores, né? Assim, foi super interessante, assim, muito gratificante para todos nós, né? Por isso que nós temos assim, muita esperança de que nós vamos conseguir, tá? E aí, como ninguém levantou as mãos aí para perguntar, eu gostaria de perguntar para o doutor Edson, inclusive assim, pelo conhecimento que o senhor tem, pelo trabalho que o senhor teve lá no Congresso, assim, de 1 a 10, a esperança que o senhor tem com esse novo presidente da Câmara, ele levar adiante essa PEC e não ser igual o Lira, porque essa cobrança das 300 assinaturas, nós vimos que ali é uma questão de empurrar, né? O que o senhor acha? O que eu vou dizer? Eu diria, digamos aí, que eu estou acreditando nele com 10. E 10. Estou acreditando também, porque ele vai ser o presidente. Ontem eu recebi uma solicitação para apoiar um candidato de um pastor aí, que daí eu respondi para a entidade lá que eu não vou assinar com o Mozart, porque eu não vou fechar as portas todas comigo, porque esse candidato que é legítimo que ele seja candidato, só que nós sabemos, todo mundo sabe como é que funciona lá dentro. Já está tudo resolvido. Pronto. Na prática é isso. Então, eu seria um bobalhão se eu vou fazer uma mensagem ao deputado, desejar sucesso para ele, coisa assim. Negativo. Nós vamos trabalhar com o eleito, não com aquele que pretende ser. Exatamente. É o eleito. Nós vamos ter que tratar. Como já tem o eleito, já praticamente está a votação já está segura para ele, né? Então ele vai ser eleito. Não tem como nós apoiar qualquer outro, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja, não importa. Nós temos que trabalhar com quem manda e não com quem quer mandar. É isso. Então tá certo, doutor Edson. Acho que a gente vai encerrando, Moisés, né? Filha, sim, eu acho que já Mas foi... eu só queria Pode falar, Pode falar. 2, 3, quantos Eu segundos? queria ratificar o que eu disse no início, que o Cine Receita é um exemplo de entidade de luta, e a Marlene é briguenta. Ela briga e briga, mas pelas questões e causas boas. E em atenção a todos os filiados do Cine Receita. E o Thales também é da mesma forma, que está exercendo um papel fantástico, em uma direção, como presidente, um trabalho muito forte, profícuo, inteligente também. Então, e é isso, nós precisamos de entidades assim. Eu não posso fazer campanha para ninguém, mas eu aplaudo sempre aqueles que estão trabalhando. Que bom. Quem está trabalhando, eu estou com eles. Obrigada, doutora Edson. Obrigada demais. Então é isso, Zé. Vamos para os nossos finalmente. Já estamos com mais de 1 hora. Eu acho que foi tudo muito bem explicado. Opa, calma que alguém levantou a mãozinha aqui.
Ó, levantou, mas baixou. Foi acidente. Verônica, eu vi que foi a Verônica. Quer falar, Verônica? Qualquer coisa, levanta a mão de novo aqui enquanto eu vou aqui dando as mensagens finais. Então, para a gente finalizar aqui nossa conversa, alguém ligou aqui a máquina de café aqui na minha sala. Ave Maria, mas vamos lá. Ligou não, foi sozinha, tem um fantasma aqui. Vamos lá. Pronto, ó, Fernando, viu? Dá bem aqui que eu dei um tempinho. O Fernando quer falar. Tá? Fernando, eu vou desbloquear seu microfone. Você pode abri-lo e falar. Falar o que você quiser. Pode perguntar, falar, dar opinião, criticar, elogiar. Você tem que abrir seu microfone, tá? Tá fechado aqui para mim. Você tem que abrir. Aqui. Agora, abriu. Abriu. Ah, tá. Eu tô com óculos aqui que eu fui no médico, óculos escuros, então não estou aguentando claridade. Mas é o seguinte, como eu cheguei às 4 horas, eu perdi, né? Eu só gostaria de saber se como é que chama? O vídeo vai ser disponibilizado hoje mesmo ou amanhã para eu poder ver de novo. Eu estou prometendo, é porque eu tenho 4 vídeos para editar, tá? Da semana do aposentado. Eu estou prometendo para a semana que vem eu disponibilizar todos os vídeos. Isso, a partir de segunda-feira eu solto os vídeos todinhos. Não pode, então, fazer um breve resumo de 1 minuto? Pode, eles podem fazer. Querem fazer para o Fernando? Eu acho que vale a pena. Fernando... Assim, não precisa ser longo, não, só para... Só para dizer como está o andamento da PEC 06. É porque eu estava no mesmo que eu perdi. Vocês têm 1 minuto, hein? Vamos lá. 1 minuto para falar. Fernando, você é afiliado de qual delegacia sindical? Uberlândia. Uberlândia. De Berlândia. De Berlândia. Uberlândia. Berlândia. Berlândia, perto de Beraba. Faça o resumo, meu presidente. De Araguari. Perto de Beraba e de Araguari. Olha, resumidamente, Fernando, né, a PEC 06, né, ela pretende isentar os aposentados por incapacidade permanente, os aposentados por doença incapacitante e reduzir, e os aposentados acima de 75 anos, né, para que a gente entenda o que é quem realmente pretende a PEC 06. Né, e para os aposentados homens acima de 66 e mulheres acima de 63, ela reduz um décimo, né, da sua contribuição até zerar aos 75 anos de idade. Né? Ela não é o ideal, né? Não sei se você pegou a fase aqui que o doutor S falou que o Andes, né, ele acaba dizendo que a gente está dando o cheque em branco, está dando um parcelamento indevido. Lógico, o ideal é que nunca tivesse ocorrido uma reforma da Previdência a fim de taxar o inativo. Esse é o ideal. Né? Como isso aconteceu e foi aprovado no Congresso e foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, o que é outro absurdo, né? Porque isso é uma cláusula pétrea, principalmente para quem já estava aposentado na época da emenda 47, se eu não me engano, de 2003, eu não me lembro agora exatamente o nome da emenda, mas 41, exato, 41 de 2003, mas feita a injustiça, né, e feita essa, eu posso dizer que isso é quase uma agora me fugiu a palavra, mas quase uma extorsão, né, do confisco, pronto, era isso que eu queria falar. Esse verdadeiro confisco dos proventos de aposentadoria foi feito lá em 2006, né, foi apresentado pelo ex-deputado Carlos Mota, a PEC 555, passou na CCJ, passou nas comissões e estancou. Né, então está estancada até os dias atuais. Sinalizando que o Congresso não tem intenção de aprovar a 555. E a 06 é a arte do possível. Né? Como eu falei, ela pretende zerar gradativamente. Não é o melhor dos mundos, mas é a arte do possível. O presidente Lira solicitou, numa reunião que nós fizemos, todas as entidades, não só o Cine Receita, ele disse que não aceita pressão, que o Congresso está trabalhando na pressão, que se a gente quisesse realmente evoluir com essa PEC, primeiro que nós apresentássemos números com relação aos impactos orçamentários, que apresentamos, né? E segundo, que nós buscássemos apoiamento de pelo menos 300 deputados, e nós já estamos em mais de 220.
né? Então, hoje a gente está lutando, né? Vai trocar agora a presidência da Câmara dos Deputados, vai trocar a presidência do Senado Federal, né? Na expectativa de que o presidente da Câmara, novo presidente da Câmara, ele tenha uma visão mais, digamos assim, mais social, mais humana, né? Já que é a PEC social, e dê curso a essa PEC, faça o apensamento dela, a PEC 555, né? Para que a gente entre nas próximas lutas, que é a escolha do relator, um bom relator, que é o convencimento das lideranças e, por fim, a promulgação e torcer para que nenhuma entidade legitimada, depois de ela promulgada, apresente alguma ação direta no Tribunal Federal. E se apresentar é outra luta, né? Então, em poucas palavras, seria mais ou menos isso. Tá certo. Maravilha. Não, tá. Então, assim, ainda é um pouquinho demorado isso, não é para tão logo, né? Não é uma coisa... O tempo ele é imprevisível, né? O tempo, eu costumo dizer que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Mas Então, também o tempo da Câmara, né? que é do Supremo. Sim. Tá certo. Obrigado, então. Obrigado também, Fernando. Obrigado, presidente. Obrigada. Então, Obrigado, vamos lá? Moisés. Obrigado. Nada. Vamos lá, finalmente. Então, vamos lá para os nossos finalmente. Eu deixo a palavra final para vocês, tá? Podem se despedir. Ao final da fala do último aí, passem para mim, que aí eu me despeço também dos nossos colegas. Começa aí. Ótimo. Como eu comecei, então eu vou começar a Começar de novo. Eu só tenho que agradecer, gente. Só agradecer mesmo a presença de todos, agradecer quem planejou, né? Uma questão da diretoria da comunicação, junto com a diretoria dos aposentados, fazer essa semana de live para os aposentados, como eu disse no início, todas com... não deixem, gente, de assistir. Vocês não assistiram as demais, como o Moisés falou, ele vai publicar isso na semana que vem. Então, muito conhecimento para todos nós. Eu fiquei sabendo de muitas coisas nas lives, viu? Exatamente. Então, participem, tá? E adquiram conhecimento que nunca é demais. E também eu quero também aqui agradecer a presença do presidente Mozart, que veio aqui, da nossa DS, nós estamos aqui na sede da DS Brasília, também a presença do presidente Thales. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, tá? Obrigada por tudo, gente. Então é isso, né? Vou assim agradecer o doutor Edson, né? Ao Hugo, né? Que é o seu assessor direto, né? Que também me apoiou muito nesse convite para o senhor. Ele falou: não, você pode ficar tranquila que eu vou coordenando daqui, né? E assim, obrigado ao presidente, né? Que eu dei uma ordem para ele, que eu sou dessas. Você tem que estar presente, né? Acho que nem a esposa dele é tão mandona quanto eu, mas enfim. Mas é isso, né? Obrigada, viu, presidente? Obrigada, doutora S, demais. E é sempre muito bom, viu, senhor? É sempre uma aula, você, né? E é isso. Obrigada aos colegas, né, que estiveram conosco. Obrigada, Moisés, por esse apoio incondicional, assim, com essa diretoria de aposentados, né? Obrigada, Ieda, né, que está sempre junto, sempre... a diretoria é minha, mas ela me apoia demais, que tem hora que se confunde, né, as diretoras aqui, mas a gente tem uma relação muito boa e respeitosa, e eu gosto da ajuda dela e tal. Muito obrigada, viu, Ieda? Obrigada, gente. Obrigada. Só isso. Presidente. Vai. Você encerra? Não, você encerra. Então você fala quando eu falo. Foi bom. Um abraço a todo mundo. Vamos confiar em nós mesmos, na capacidade nossa, que se nós quisermos, a gente pode. E nós queremos, então vamos vencer. Parabéns. Eu, para concluir, Moisés, primeiro agradecer muito a vinda do doutor Edson aqui. Fazia tempo que eu não assisti uma aula de história de todos os governos, de todas as reformas da Previdência, né? Ele deu uma verdadeira aula, com nomes, como foi, como deixou de ser. Realmente uma memória viva, né? Quem perdeu e não teve como assistir hoje, assista o vídeo, que realmente é uma aula de história brilhante que o presidente Mozart nos forneceu, nos concedeu, né? Já quero antecipar, amanhã a gente faz uma nota novamente, parabenizando o Dia dos Aposentados, vai ser na data de amanhã. Fizemos questão de fazer essa semana toda de lives em homenagem exclusiva aos aposentados, tá? E dizer que às 18 horas tem a primeira live do ano, a live semanal do Cine Receita. Não percam essa live.
de todos os filiados, né? Pegam vários pontos de pauta enfim. Então, agradecer a todos que participaram, agradecer aos que vão assistir nosso vídeo posteriormente e dizer que estamos muito felizes com a presença de vocês e com o Dia do Aposentado. Parabéns para vocês. Então, para finalizar aqui, né, encerrando a nossa live, vamos deixar aqui alguns recados para vocês, promessas, né? Eu ando prometendo. Vou disponibilizar semana que vem todas as lives, tá, que nós realizamos nessa semana do aposentado. Também temos várias notícias, né, direcionadas para os aposentados, espero que vocês estejam acompanhando. A gente também tem algumas cartilhas sobre clube de benefício, o Hub, isso tudo eu vou disponibilizando aos poucos. E peço para quem não participa do nosso grupo no WhatsApp, que é direcionado exclusivamente para os aposentados e pensionistas, que participem, tá? Ali é só mensagens, só informações para o aposentado, para pensionistas, tá bom? E vocês estão pensando que acabou, né? Ainda hoje a gente vai ter a primeira live do ano da DEM com os filiados. Muita informação, gente. Já tem muita coisa rolando aí. Depois não vão dizer que a gente não falou. O presidente já está aqui, tá bonitão aí, pronto. Daqui a pouco você vem para cá, presidente. Venha para cá. Não fique por aí, não. Venha para cá. Tá? E, como eu disse, não acabou, não. Além da live ainda de hoje à noite, amanhã, em relação aos aposentados, a gente tem uma marcha aí, mas amanhã vocês acompanhem. Amanhã vocês acompanhem. E tem também o início dos trabalhos da nossa comissão de aposentados. A gente vai ter uma nota especial falando sobre a comissão, tá? Falando sobre a história da comissão, como ela foi criada, a composição. Tá bacana. Acabei de ler a nota aqui, tá show. A nota tá boa, com várias informações sobre a comissão, para que serve, quem faz parte, como vai funcionar. Tá? Então amanhã isso já vai estar... vou publicar cedo isso aí amanhã. Fora essa nossa participação também na Marcha dos Aposentados, que vai ocorrer lá na Praça dos Três Poderes. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a participação de todos. Espero que tenham aproveitado a nossa semana. Não esqueça que ainda tem uma coisinha amanhã, que eu acabei de falar. E quero agradecer a participação de vocês. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos. E semana que vem eu disponibilizo o nosso vídeo aqui. Tá bom? Obrigada demais. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.